Segurança Pública. Marcos, está com a palavra. Muito obrigado, deputado Hélio Negrão, pelo convite, agradecer ao Ricardo, agradecer a todos os presentes, agradecer a presença que hoje já considero amigo, o deputado Marcel Van Hatten, que tem feito um trabalho sensacional, o doutor Sebastião Coelho, as minhas sempre homenagens por tudo que o senhor tem feito por nós, toda a minha admiração. Antes de falar do meu relato em especial, com todo o respeito à comissão, queria dizer ao presidente da comissão que entrou aqui no telão e que disse que as pessoas que quebraram as coisas e que quem é bandido deve ser preso, eu queria dizer para esse cidadão que o bandido é o senhor. Porque eu, como jornalista, há quase 20 anos, tendo passado pelos principais veículos de comunicação de São Paulo e que estava exercendo o meu ofício enquanto repórter, cobrindo as manifestações, acabei me tornando uma das vítimas do 8 de janeiro por conta do arbítrio do judiciário brasileiro, que sequer respeita o direito à liberdade de todo cidadão brasileiro, preconizado pela Constituição Federal. Se alguém, o senhor teria condições de chamar de bandido ou de ladrão, até hoje eu, como jornalista e como imprensa, nunca tive acesso a nenhum documento que diz que o presidente que o senhor defende é inocente. Muito pelo contrário. O que o Brasil sabe é que o seu presidente foi descondenado. Além disso, esse espaço que nós ocupamos aqui, com todo respeito, mais uma vez, esse espaço, a Câmara e o Senado, é uma casa do povo. Portanto, quem mantém tudo isso aqui somos todos nós, trabalhadores. Então, já passou da hora, deputado, já passou da hora de nós sairmos do teórico e irmos para a prática. E pararmos de darmos luz e de darmos voz a quem está aqui nos representando por legitimidade dos nossos votos. A população brasileira não faz nenhum favor a nenhum deputado e nenhum parlamentar brasileiro. Todos são servidores públicos e, portanto, devem servir ao público. Queria deixar isso bem claro. Bom, eu sou Marcos Vanucci, eu sou o único jornalista preso durante as manifestações do 8 de janeiro. Muitas pessoas aqui devem me conhecer das redes sociais. Fui convidado a depor junto a Pedro Vaca na OEA. Eu sou o mesmo repórter que fez a entrevista com a família da Débora e que o presidente Bolsonaro repercutiu e que, graças a Deus, quando nós temos uma imprensa e jornalistas como eu comprometidos com a verdade, o resultado vem. Porque essas pseudo-autoridades, elas não gostam de ser expostas. E, por mim, elas continuarão sendo expostas. Porque nós estamos aqui falando a verdade. Quero aqui fazer uma referência aos colegas da Record, empresa que eu também passei como repórter e como apresentador. Ao UOL, que disse agora há pouco numa publicação que os bolsonaristas estavam aqui reunidos na comissão do 8 de janeiro. Queria informar o UOL que, além de eu ter o direito de apurar este ou qualquer outro aspecto político, eu posso dizer para você aqui, se eu quisesse dizer que não sou bolsonarista, aqui as pessoas são inocentes. Tenham vergonha na cara e aprendam a fazer jornalismo com ética. Aprendam a respeitar a população brasileira. Aprendam que a liberdade de expressão, quando a imprensa brasileira, que constitui o quarto poder deste país, foi completamente cooptada pelo sistema, através de verbas milionárias destinadas pela SECOM para literalmente nos enganar. Falo com total propriedade, minha gente, porque passei por todas essas organizações. Passei por Rede Globo, passei por Rádio Globo, passei por CBN, Rede TV, Manchete, SBT. E eu conheço exatamente a realidade de todas essas redações. Empresas que trabalham no sentido contrário do que a população preconiza. Empresas de comunicação que são pagas com o nosso dinheiro, com dinheiro público, para manipular a opinião pública. Esta é a verdade. Mas, infelizmente, ao longo de décadas, deputado, a nossa população brasileira, ela adotou uma postura
né, de acreditar que aquilo que a Rede Globo mostra é a verdade e que aquilo que a Globo não mostra não está acontecendo. E eu provo para o senhor e para todos aqui que isso é mentira. Porque o que aconteceu no QG, eu estava lá e presenciei como jornalista. O que eles deveriam estar fazendo. Mostrando a indignação de uma população que não concorda com o processo eleitoral do nosso país. Que tem todo o direito de criticar, porque todos os parlamentares, qualquer servidor público, está servindo ao público, porque são mantidos por nossos impostos. Então é sempre muito importante que isso fique muito bem claro. Fiquei 70 dias preso, dormi 70 dias ao lado de um vaso sanitário. E aqui me compadeço com a dor de todas as pessoas. Com a dor do Clezão, com a dor do Éder, do Kleber, do Giovanni, do Antônio, do Johnny, do Marco Aurélio. Pessoas que morreram tornozelados em casa. E que eu acompanho diariamente a história de todos os presos políticos. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Pessoas e colegas e trabalhadores e mães e pais de família que estão exilados na Argentina em condições subhumanas, morando em favelas, sendo ameaçados, sendo perseguidos por pseudo-jornalistas de esquerda, como o senhor Paulo Motorim. Pessoas que não têm atendimento médico, pessoas que estão passando problemas imensuráveis, pessoas que deixaram a Argentina, e aqui eu me reservo no direito de não manifestar os diversos países que esses colegas estão espalhados, pessoas que presenciaram estupros durante as suas fugas, pessoas que foram sequestradas ao sair da Argentina para buscar segurança em outro país. Imagine você, feche os seus olhos por apenas 2 segundos, imagine você numa situação como essa. Mas até o presente momento, em 2 anos e meio, em que eu me debruço como jornalista, respiro 8 de janeiro durante 24 horas, eu nunca vi nenhum servidor público levantar a mão para fazer uma campanha para poder ajudar essas pessoas. Porque a fome é agora, deputado. O dinheiro para a moradia é agora. Onde estão essas pessoas que se dizem comprometidas com a vida dessas pessoas? Até agora não apareceram. Até agora eu só venho assistindo campanhas para ajudar políticos. Mas para aqueles que deram a sua cara a tapa e que estão literalmente morrendo à míngua, ninguém faz absolutamente nada. Eu sou o único preso político que venho tendo voz. Eu posso garantir para o senhor com absoluta certeza que se nós ligássemos para a Argentina agora, eu colocaria 10 aqui no telão para falar. Mas por que nós não temos poder de fala? Por que não nos dão espaço? Porque eu sim tenho propriedade para falar de tudo o que aconteceu durante as nossas prisões, durante tudo o que aconteceu no período que nós passamos na Papuda. Porque essas acusações não passam de uma grande farsa. O 8 de janeiro é uma grande farsa. Eu, cobrindo as manifestações, eu presenciei o senhor Flávio Dino e a senhora governadora em exercício, Celina Leão, assistindo a tudo pela janela do Palácio da Justiça. Então eu pergunto ao senhor deputado, é essa a função desses servidores? Ou, fazendo uso do meu conhecimento, da minha formação em direito, será que essa postura de ambos, por exemplo, não caracterizaria, no mínimo, omissão? Então é por todas essas pessoas que eu estou aqui. É por todas essas
pessoas que eu, como jornalista, assumi o compromisso de continuar denunciando tudo o que está acontecendo no país. Não quero me estender muito, mas tem alguns itens importantes aqui. Na Papuda, nós fomos hostilizados, nós somos tratados como animais, como cachorros. Mas esses que nos chamaram de bandidos têm nomes. E eu vou dar esses nomes. Senhor Samuel, agente penal, senhor Reis, senhor Júnior do GEAD, senhor Jota do Bloco 6, senhor Rubão, que me disse na cela durante um período em que ele tentou fazer com que eu, tentou me obrigar a tomar uma injeção e eu me neguei. Ele arregalou os olhos, um homem de quase 1,90 m de altura, arregalou os olhos na tentativa de me intimidar. Por que você não vai tomar a injeção? Olhou para mim pela brisa, que são os vãos da cela, e me disse, com toda a maldade que eu tenho em mim, eu tomo seu sangue no copo. Senhor Samuel, quando nós saímos, porque eu fui solto no dia 23 de março de 2023, nos levou para a ala onde nós tomávamos banho de sol, subiu à mesa e disse, vou abrir a porta para vocês pegarem suas bolsas. Quem abrir a bolsa, eu vou enfiar a mão na cara. Senhor Júnior de GEAD, um episódio com um colega preso na minha cela de Minas, que estava sem insulina, foi passar ao médico e lá a médica descobriu que ele tinha aí algum problema com hemorroida. E ele foi manipulado pela médica. Ao voltar da cela, ao voltar do consultório, ele ficou na recepção de pé. E ele me narra isso na volta. Esse senhor Júnior do GEAD, aos gritos, eu não admito que ninguém fique de pé. A próxima vez que eu entrar aqui e ver alguém de pé, eu vou enfiar a mão na cara, porque eu só sei bater do pescoço para cima. Só um minutinho, todos falaram e eu vou falar. Por favor. Senhor Reis arremessou 2 molhos de chaves gigantes, que tinham que carregar com 2 mãos, na cara de um colega nosso, porque ele foi proteger e tentar dar um amparo ao Renan, um autista que estava na mesma ala que eu. E ele arremessou esses 2 molhos de chave na cara desse preso político. Quando nós chegamos na Papuda, pasmem, minha gente, pasmem. Eu sou repórter policial investigativo há quase 20 anos. Só que naquele momento ninguém sabia que existia um repórter preso em meio aos patriotas. A minha observação, presídio pintadinho, tinta fresca, colchões novos, armazenados em vários corredores. E na colmeia, soltaram 150 presas comuns antes das patriotas entrarem. Agora, se os senhores aqui acharem que essa ação não foi coordenada, me desculpe, nós somos aqui todos idiotas. Bom, para finalizar, eu queria aqui reforçar aqui o meu comprometimento com esta causa. E dizer a você, jornalista, que talvez esteja aqui, e aí eu faço os meus agradecimentos à Revista Oeste, que tem feito uma parceria comigo, ao Lucas da Gazeta do Povo, a VV8, que me abraçou quando eu cheguei em casa. E quando eu cheguei na minha casa, depois de quase 3 meses preso, eu perguntei da minha mãe, onde está a mãe? Nós tiramos a mãe daqui. Levei a mãe para um apartamento mais próximo para que eu pudesse cuidar, disse a minha irmã. Passaram-se 2 meses. Eu não podia sair de casa porque estava atornozelado, insistentemente perguntando da minha mãe e do meu pai. E só depois de 2 meses
que eu fui comunicado que eu havia perdido os meus pais durante a minha prisão. Então, se essa dor minha, de Luísa, de Clezão, de todas as pessoas que estão literalmente morrendo por omissão do Estado, por incompetência do judiciário, e que é sempre muito importante lembrar que juízes não estão acima da lei. E eu queria deixar uma pergunta. Quem é que paga, deputado, a minha dor? Quem é que traz o meu pai e minha mãe de volta? Minha gente, é muito importante que todos nós tenhamos a responsabilidade de sermos sensíveis ao problema de cada um. Não é hora de ego, não é hora de separação. Nós precisamos nos dar as mãos. Um advogado não é melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Numa quase chata assistir no 8 de janeiro. Vamos nos dar as mãos. Exerça seu papel enquanto cidadão. Cobre dos parlamentares. Eles não estão aqui de graça. Eles são mantidos por todos nós. Eles estão aqui para nos representar, pagos com o suor do nosso trabalho. Que todos fiquem com Deus e contem comigo como jornalista e também como uma das vítimas do 8 de janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marco Vanucci. Esse aqui